De hoje a gente vai falar como é tão famigerado estudar por questões, porque eu vejo muita gente achando que estudar por questões é não ver a teoria, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Olivia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Um pouco agora de como é esse estudo por questões. Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre estudar por questões não é não ver a teoria, não tem nada a ver. Mas estudar por questões é priorizar aquilo que você não sabe e aquilo que você sabe, para você dar mais atenção, gastar mais energia naquilo que você não sabe, porque o que você não sabe é exatamente o que vai ser responsável pela sua aprovação. Eu vou dar olhando para cá pro coisa, né, porque eu tenho um roteirinho. Então, primeira coisa, eu quero mostrar pra vocês como eu fazia. Eu comecei a estudar por questões, assim, exclusivamente no finalzinho de 2020, né? Setembro de 2020, que eu comecei a estudar por questões, que eu conheci um curso, como eu já falei pra vocês. E eu vou falar pra vocês como eu fazia quando eu comprei esse curso, assisti as aulas e eu vi como ela mostrava. Aqui, ó, eu tô aqui com essa coisa aqui, ó, que aqui tem alguns exemplos de como eu estudava. Alguns exemplos. Nesse ano que eu comecei a estudar por questões, como eu fazia? Assim, eu vou lançar pra vocês um checklist de todas as matérias que vocês precisam estudar pro Enem. Algumas estão mais detalhadas, outras não estão. Mas esse checklist, como vocês vão usar ele? Eu não vou explicar muito ele, porque quando eu trazer o material eu vou explicar pra vocês. Mas vamos dizer que lá no cronograma da moça que eu comprei o curso, da Sara, tinha o cronograma de todas as matérias. Não é assim, hoje eu vou estudar, tipo, qualquer coisa. Não, tem o cronograma da semana 1 e tem todas as matérias. O que é estudar por questões? Estudar por questões, no método que eu aprendi, é pegar, vamos dizer que é arcadismo. Hoje tem na semana 1, tem arcadismo na semana 1 e eu vou estudar arcadismo agora. O que é que faz? Você vai pegar, você vai pegar arcadismo, você vai pegar 5 questões desse tema, você vai fazer essas 5 questões e após fazer essas 5 questões, mediante a seus erros e acertos, aí você vai ver se precisa ver a aula ou não. Por exemplo, Olivia, eu fiz uma lista de arcadismo e eu acertei uma questão. Então é lógico que você precisa ver um resumo, você precisa ver uma aula. E eu pegava, via os resumos, ó, e colocava aqui, ó. O que foi o arcadismo, qual foi o século, só uma coisa breve, entendeu? Eu colocava aqui as coisas mais importantes que pudesse me remeter ao arcadismo, para que quando eu fosse fazer uma nova lista de arcadismo, tivesse lá, o barroco aconteceu em tal século, essas são as características, e assim que eu direcionava meu estudo de acordo com meus acertos, né? Deixa eu dar um outro exemplo pra vocês aqui. Aí eu fazia nessas fichinhas, ó. Essas fichinhas, não é post-it, é umas fichinhas que elas não tem cola e eu fazia com elas quando eu comecei a estudar. Deixa eu mostrar pra vocês como era que eu fazia. Alguns que eu errava muito, tipo Max Weber, eu fiz as 5 questões. Tu pode fazer de 5 a 10 questões. Eu acho melhor fazer 5, porque com 5 questões tu não gasta muito tempo e também tu vai ter um direcionamento, se tu sabe aquele assunto ou se tu não sabe. Porque aí eu fazia, ó, aí quando eu terminava, quando eu terminava de fazer e via que eu não tinha ido bem, eu fazia tipo um mapa mental. O Max Weber, botava as características, puxava uma setinha, mas isso vai de pessoa pra pessoa. Você pode fazer, tipo, um resumo escrito, você pode pegar o resumo na internet e só grifar. Eu gosto de escrever, porque escrevendo eu absorvo mais, mas isso é muito pessoal, você não pode se basear como eu fazia. Aí tá, né, peguei essa lista de... Vamos dizer que na semana, e também outra coisa, na semana tem todas as matérias, não pensa que vai ter, tipo, só as matérias que eu gosto, não, tem todas as matérias. Eu gosto de botar na segunda, terça e quarta as matérias que eu tenho mais dificuldade, que a maioria das pessoas tem também, que é cálculo. Por quê? Porque tu começa a estudar, tipo assim, matemática, botei na segunda, geometria plana, botei na segunda. Fui muito mal. E eu precisei fazendo lista e olhando aula, assistindo, fazendo lista, até eu chegar no nível que eu consiga dizer, não, agora eu sei o que é geometria plana, eu já sei algumas fórmulas, eu posso seguir adiante, entendeu? Então tu bota no início da semana a tua maior dificuldade, porque tu pode arrastar ele até o final de semana. E no final de semana eu colocava as matérias que eu gostava mais e também mais leve, como humanas, linguagens e assim por diante. Deixa eu dar outro exemplo aqui pra vocês, assim, porque eu queria que vocês vissem realmente como... Tipo aqui,
Aí eu fazia, eu pegava essas questões, ó, fazia questões pré-aula. O que quer dizer questão pré-aula? Tu vai pegar essas 5 ou 10 questões, depende de ti, pode ser 6. Gente, não tem um número, mas não pegue tanto, sabe? Tu não vai pegar 50 questões pra fazer pré-aula. Tu pega essas 5 questões, tu faz essas questões e mediante a tua porcentagem de acertos, tu vai ver se tu vai precisar ver a aula ou não ver a aula. Tinha assuntos que eu fazia as 5 questões, acertava as 5 questões e eu não via a aula. Eu dava check, eu sei já isso aqui. Pulava pro outro assunto. Mas também tinha questões que eu não acertava 2, 3 e eu achava que, por mais que eu tinha acertado, porque assim, quando tu tá fazendo uma lista de um único exercício, tipo assim, arcadismo, tá fazendo questões só de arcadismo, querendo ou não, tu já, no teu subconsciente, tu já sabe um pouco do que tá falando, tu já sabe um pouco que tá falando de arcadismo e tu vai eliminando por isso. E eu não acho um estudo bem produtivo, só pra sondar mesmo que tu sabe, que tu não sabe, eu gosto. Mas depois disso, eu gosto de fazer tudo misturado. Aí tá. Aí, Olivia, acertei uma questão de geometria plana, né? Vamos falar que eu tava fazendo triângulos, geometria plana, e eu acertei uma questão. Depois que tu acertar essa uma questão, tu vai assistir a aula de triângulos. Porque quer dizer que tu não sabe nada de triângulos. Tu assiste a aula, tu anota o que o professor tá falando, aí se ele passar uma listinha de 5, 6 exercícios, tu vai fazer depois. Então, isso aí são as questões pós-aula, depois que tu viu o conteúdo. Então, basicamente, é esse o estudo por questões, gente. É questões antes da aula, questões depois da aula. E quando tu já viu, tipo assim, a semana 1, sexta-feira, eu acabei todos os assuntos da semana 1. Então, tu vai revisar. Tu pode pegar em lista de... pode pegar simulados, né, pra fazer simulados. E também tu pode pegar essas plataformas de questões e colocar ali, os assuntos que eu vi nessa semana, assunto A, assunto B, assunto C, e faz uma lista assim misturada e faz pra tu saber como é que tu tá. Eu gosto muito, gente, quando vocês começarem a estudar, não se esqueçam de incluir simulados. Esse é o estudo por questão, porque quando tu começa a fazer questões antes da aula, depois da aula, tu vai gostando, tu vai pegando gosto por fazer questões. Quando tu vê, tu já quer fazer simulados. No começo, vai ser cansativo fazer um simulado de 45 questões, mas vocês vão ver. Quando você estiver mais perto da prova, que já tiver passado um certo tempo de vocês estudando, vocês vão ver que vocês vão sentar pela manhã, pela tarde, fazer 90 questões. Parece que vocês vão estar assim, tipo assim, é uma coisa muito familiar. Estudar com questões é trazer o que a gente vai fazer na prova se tornar familiar. Porque isso aí, além de ser um estudo mais produtivo, porque quando tu tá fazendo uma questão, e eu quero... outra coisa que eu vou falar, aproveitar e falar nesse vídeo pra vocês. Quando eu tô fazendo uma questão, como é que eu faço? Como eu tava falando pra vocês, né? Quando eu tô fazendo uma questão, como é que eu gosto de fazer essa questão? Eu gosto, que é a questão, e como eu faço? Quando eu leio aqui, se tem alguma coisa na questão que eu já sei o que fala, eu coloco aqui em cima, tipo assim, arcadismo, eu coloco, arcadismo era mais bucólico, boto algumas características aqui em cima daquele assunto antes de eu ler as alternativas, né? Porque primeiro, como eu faço uma questão? Primeiro, eu leio o comando, depois eu leio as alternativas. Aqui nas alternativas, eu vou riscando as que eu acho assim, não tem nada a ver, né? Vou riscando com um xizinho. E também, se eu souber, tipo assim, isso aqui tá falando sei lá, ácido, né? Aí eu coloco, o que o ácido faz, não sei o que, eu coloco algumas características aqui do lado. Aí, porque eu vou ficar sempre em dúvida entre duas. E quando eu voltar pro texto e ler o texto, vai falar, tipo, o ácido é isso aqui. Aí eu digo, não, ácido eu já coloquei lá embaixo, que tá falando sobre isso. Então, tu consegue, às vezes, aprender 5 assuntos. Então, quando tu for fazer uma questão, não vai buscando a certa, não vai procurando qual questão é a certa. Tu tem que ir lá buscar quais são as erradas, porque se tu tá buscando as erradas, isso aqui não é por quê? Saber justificar por que não é essa aqui, entendeu? Tipo aqui, eu botei que eu sabia que não era, por causa não sei o que, né? E a certa eu botei o porquê, né? Por que era. Então, tu justifica a questão, isso aqui tu tá aprendendo. Então, uma questão, às vezes, tu tem, tipo assim, arcadismo, mas cai, tipo, a característica do barroco, do classicismo, do não sei o que. Então, cai 5 características aqui. E o que tu vai fazer? Tu vai aprender essas 5, entendeu? Então, eu nunca faço questão buscando a certa, eu sempre busco a errada. Porque assim eu aprendo muito mais em uma única questão. E quando tu for fazer as outras questões, isso tu vai te acostumando a fazer isso. Não é assim da noite pro dia que tu faz isso. É porque eu não achei minhas provas mais riscadas. Mas eu tenho umas provas, gente, que são muito riscadas. Porque eu vou colocando, um exemplo aqui,
É tipo um exemplo aqui, ó. Eu coloquei, tipo assim, antes de ler, só vi a imagem, eu coloquei logo. Isso aqui é uma charrete, isso aqui é um bondinho, isso aqui é um trem. Pra mim ter uma noção do que ia falar, porque eu sabia que tava falando de transporte. Eu queria saber especificamente de que transporte, como era que tava acontecendo, como não. Então eu digo muito vocês fazerem isso. Não buscar a questão certa, mas sim aprender naquelas 5 questões que estão ali, né? Porque a gente sabe. Uma questão que vai falar, pedir sobre barroco. Geralmente, sobre barroco, lá nas alternativas tem as características do arcadismo, do classicismo, do não sei o quê. Então ali tu vai aprender outras características. Se tu for fazer uma próxima questão e for já pedindo assim, o arcadismo, na questão anterior tinha pedindo barroco e tu teve que marcar barroco, mas na próxima tinha uma característica do arcadismo. Então tu já fica meio que ciente, entendeu? É isso que eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô tentando passar. Ah, tá. E outra coisa, quando vocês não se privem, gente, assim, ah, Olivia, meu Deus, eu não quero assistir mais aula, não sei o que, não sei o que. Não, se vocês fizerem uma lista de questões e acertar 2, 3, é óbvio, gente, é óbvio que vocês precisam ver a teoria. Vocês não podem ir pra frente sem ter a teoria. Entendeu? Fazer questões, estudar por questões, não é só fazer um monte de questão durante o dia e não, é fazer a questão. Corrigir aquela questão. Como eu corrijo uma questão minha? Quando eu vou lá, eu vou lá ver se tá corrigida, né? Vou corrigir a questão. Ah, eu peguei aqui o livro e vou corrigir a questão. Quando eu queria pegar uma prova que eu tivesse escrito mais coisas, ó. Tá, quando eu vou corrigir a questão, o que eu pego? Eu pego, né, aí a questão, tipo, errei, né, errei a questão. Eu leio o comentário da questão e vejo, nossa, só pelo comentário eu entendi, eu sei por quê. Se eu li o comentário, eu não entendi, não sei nem pra onde vai, eu vou ver a resolução em vídeo, porque o professor vai mastigar em vídeo, o professor mastiga pra ti. Então eu recomendo sempre que vocês peguem resoluções em escrita. Porque vai ter matemática ainda mais. Porque se tiver um 2 ali, tu vai ter que matar a cabeça e ver por que apareceu aquele 2 ali. E no texto, tipo no vídeo, o professor vai te dizer, ah, esse 2 veio daqui porque eu simplifiquei. E quando tá escrito, ninguém vai te dizer. Então tu vai ter que te tornar meio que autodidata, ir atrás mesmo. Então sempre priorizem ver as resoluções em texto. Aí quando eu vim pra cá que eu não acertei a questão, aí eu pego, né, e vou depois que eu li o comentário, né, eu venho pra questão e coloco tudo que eu entendi do comentário, coloco tudo que eu entendi. E assim eu vou fazendo em todas as questões. Gente, mais importante do que tu fazer as questões é tu corrigir. E corrigir bem corrigido. Não pensa que só passar o certo e errado tá corrigindo, porque tu não tá. Isso vai te prejudicar muito. Então, quanto mais detalhado vocês corrigirem aquelas questões, e vocês vão fazer essa análise, né, se vocês precisam ver a aula ou não. Geralmente, abaixo de 50% de acerto numa lista, tem que ver a aula. De 60%, 70%, 80%, já não precisa mais ver a aula. Entendeu? Porque, tipo assim, tu acertou, de 10 tu acertou 8, 80%. Tu não precisa ver a aula daquele assunto. O que tá faltando pra ti é pequenas lacunas que aquelas 2 que tu errou, tu consegue preencher, né? Tu consegue ver o comentário, ver um vídeo e preencher ali. E nas próximas, com certeza, tu não vai mais errar. Tá, o que mais eu queria falar pra vocês? Que eu quero deixar esse vídeo bem... Vocês entenderam, né? Tipo, primeiro, pega a questão pré-aula, faz a questão pré-aula. De acordo com a questão pré-aula, tu vai saber se tu precisa ver a aula ou não ver a aula. Se tu precisar ver a aula, logo assim que tu fez as 5 questões, viu a aula, como eu fazia? Se tinha 5 assuntos pra me estudar naquele dia, eu via os assuntos, fazia as questões de todos, aí eu tirava, dava o check nos que eu tinha ido acima de 80%, 70% eu dava o check. Os que eu não conseguia, que eu ia ficar abaixo de 50 ou ali entre 50 e 60, eu precisaria ver uma aula. Então vou ver as aulas, vou vendo aula por aula, e eu não vou vendo aula dos assuntos e fazendo logo as questões pós-aula, não. Eu faço as aulas tudinho, aí dou o check nas aulas, aí depois, de tarde, outro horário, eu vou e faço as questões, porque quando tu tá vendo a aula, o assunto tá muito fresco na tua cabeça, então pode ser uma falsa ilusão que tu aprendeu e tu não aprendeu. Então deixar passar um tempo ali é melhor pra que tu realmente analise se tu entendeu mesmo ou se só tá fresco que tu decorou naquela aula que tu acabou de assistir. Gente, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido como é que estuda por questão, como é esse estudo por questão, esse estudo direcionado. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo mostrando como fazer simulado, quais simulados fazer, coloque aqui nos comentários do vídeo, tá? Que eu vou ficar muito grata que vocês colocarem sugestões pra mim, porque às vezes eu fico sem ideia de gravar. E, gente, por favor, deem um like se vocês gostarem do vídeo, se o vídeo contribuiu pra alguma coisa na vida de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal pra quem tá chegando aqui agora, pra gente fazer esse canal crescer e ajudar ainda mais estudantes, mais pessoas a realizar seus sonhos, né? Que é conseguir uma vaga numa faculdade federal, pública, federal, particular, e tanto faz, não importa. Aquilo que te faz feliz é o que importa. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!